Oi, eu sou Marcelo Barros, sou jornalista esportivo há 26 anos, sou advogado e me especializei no mercado de apostas esportivas. E hoje estou aqui para responder algumas perguntas do X sobre o mercado de bet. E se você quer ver outros conteúdos como esse, clica no sininho, deixa o seu like, se inscreva no canal e deixa seu comentário para interagir com a gente. Vamos lá. Bom, vamos começar aqui, ó. Primeira pergunta do X, o Kevin. O que tá faltando para eu largar meu trabalho e viver só de apostas esportivas? Kevin, tá faltando o mundo acabar e recomeçar. É uma pergunta importante, porque muita gente pensa nisso. O que chamávamos no direito, eu falei lá na apresentação que eu era advogado, de enriquecimento sem causa. Você não tem ainda um lastro na cultura da aposta esportiva para cravar que alguém enriqueceu. Muito pelo contrário, a gente tem o lastro do paradoxo, que é muita gente perdeu dinheiro. Então, mantenha seu emprego, mantenha suas fontes de renda e vai se aperfeiçoando na cultura das apostas esportivas, passo a passo, como qualquer carreira, devagarinho, tranquilo, sem grandes expectativas, tá bom? Para resumir, vamos resumir assim: não largue o seu trabalho, não tente viver agora de apostas esportivas. O Hidratorri de lençol freático. Será que eu dou uma chance para as apostas esportivas e aposto no Botafogo? Bom, eu imagino que você seja botafoguense. O Botafogo é perfeito para essa comparação que eu vou fazer aqui. Pega o Botafogo 2023, mágico, vencendo todo mundo. Todo mundo foi lá e cravou uma fortuna no Botafogo. Era imperdível aquele campeonato brasileiro. E o Botafogo terminou em quinto. O Botafogo foi segundo. Ele terminou em quinto. Ano seguinte, ninguém acreditava no Botafogo. Estava perdendo a liderança, o Palmeiras estava atropelando, da Libertadores estava difícil e o Botafogo ganhou os dois campeonatos. O Botafogo, sim, é o nosso exemplo predileto. Obrigado pela pergunta, meu amigo do lençol freático, porque não entra numa paixão, é razão pura. Se você odeia o Botafogo e aposta contra o Botafogo, você se deu mal. Se você ama o Botafogo e apostou a favor do Botafogo em 2023, você também se deu mal. É razão, acima de tudo, estatística e muito mais. Para resumir, coração, tira de lado nas apostas esportivas. O Murilo pergunta: tem faculdade de apostas esportivas? Não tem faculdade de apostas esportivas, mas tem, como em qualquer atividade de trabalho, de diversão, tem o tempo de casa, o tempo de experiência. Não tem faculdade, mas tem muita gente que chegou antes da gente. Eu já cheguei um pouco antes, provavelmente você, Murilo, mas muita gente chegou antes de mim, como Netuno, Theo Borges, Danilo Pereira, grandes caras. E esses caras foram meus mestres, mesmo sem conhecê-los. E eu vi o conteúdo deles, assim como você vai ver o nosso aqui, e através desses anos de casa que eles tiveram, da responsabilidade que eles trouxeram, a gente se inspirou para também pegar essa experiência. É dia a dia, é passo a passo, é ano a ano. Não tem aposta esportiva na universidade, mas tem bom senso. Então é o seguinte, não entre nas apostas esportivas sem estudar. É isso. Não tem universidade, mas tem que estudar. A Ana pergunta: e se as apostas esportivas forem viciadas em mim? E eu for apenas uma vítima? Adorei. Não. Olha, é viciante, mas elas não são viciadas em você. Quem vai ficar viciado é você, provavelmente. Então tenha muita calma. As apostas esportivas têm muitos riscos de vício. Eu conversei certa vez com um dono de um cassino. Um dono de um cassino, aliás, aquele cassino que o Ronaldinho ia no Paraguai e acabou sendo preso por problema de passaporte. Aquele cassino, o dono daquele cassino, o cara me explicou, ele passou a comprar o cassino, virou dono do cassino, quando em Las Vegas ele percebeu que as pessoas gostavam muito de jogar independente da vitória, por causa do vício. É o excesso de sensações, é a frustração absoluta, é a euforia absoluta. Não caia nessa, tá? Não caia nessa. Dá para apostar de forma responsável? Dá para apostar, mas tem que ver se você não está dependente desse vício, porque esse vício não tem componente químico e ele é muito grave. O Paulo Barreto pergunta pra gente aqui: gestão de banca existe? Bom, para quem não sabe, gestão de banca é o seguinte: gestão de banca é você tem X de dinheiro e você, em cada entrada, em cada aposta, você tem que entrar com 1%, ou 0,5%, ou 2%, ou 5%. Isso é gestão de banca. O que mais se vê é print de apostadores / influencers, toda hora com um valor diferente. 500, 5K, 30 mil, no dia seguinte mais 1.000, sempre dizendo que é uma unidade. Caosada pura. Claro que tem gestão de banca sim. Agora, depois do advento do Pix direto para a casa de aposta,
A gestão de banco é a tua conta, porque o dinheiro está na tua conta, cai em 30 segundos, então a tua gestão de banco é quanto você tem na tua conta registrada na casa de aposta X. Então, continua com gestão de banca. Independente do tamanho da banca, a tua gestão de banca tem que ser em relação ao seu dinheiro. E essa armadilha, tô te dando uma dica agora importante, hein? A galera tá caindo, tá achando que é o dinheiro que tá lá, não, porque tu vai perder aquele dinheiro, tu vai botar o dinheiro que tá na tua conta e faz de conta que tu tem gestão de banca para perder. Não tem. O gestão de banca tem. Os prints, muitos deles são verdadeiros, mas a maioria são irresponsáveis, são fajutos, são falsos. Cuidado, mas tem. Sempre aposta ali 1 a 2% do que você tem de dinheiro para apostar, que tem que ser pelo menos 20% no máximo do dinheiro que você tem na vida. Zumbilete. Alguém conhece um site de apostas esportivas que seja confiável? Olha, são muito desconfiáveis. A gente tem um SIGAP, né? Um sistema aberto. A gente tem agora no governo brasileiro, no governo federal, uma secretaria de apostas e jogos em geral, né? Então, o SIGAP ele controla muito bem. Todo mundo que pagou o pedágio lá dos 30 milhões por 5 anos, em tese é confiável porque a lei promulgada e sancionada em maio de 2024 está em vigor. Então, todos esses sites que estão no SIGAP, desse sistema integrado aí de gestão de apostas esportivas, todos eles são sites confiáveis. Não vejo nenhuma diferença entre eles, não. Todo mundo que está dentro da lei brasileira é confiável. Claro que algumas distorções, a gente vai explicar outro dia, outra hora, na lei ainda existem, como por exemplo, tem bloqueio do cara que ganha muito e tudo isso. Esse tipo de coisa não foi visada pela lei, lamentavelmente. Mas dentro da lei e dentro das possibilidades de diversão e de ganhos de apostas esportivas, todos que estão no SIGAP são confiáveis. Então é isso. Se está registrado no Brasil, é confiável. Portal Chavante. Para iniciantes em apostas é melhor começar com apostas simples ou múltiplas. Vou explicar a diferença. Simples é o seguinte, vamos jogar Barcelona e Real Madrid. Então você entra lá, você acha que vão sair 2 gols, você entra na simples e você bota vitória do Barcelona, vitória do Real Madrid, ou mais de um gol no jogo ou menos de um gol no jogo. É isso. Você vai só naquele jogo. A múltipla não, envolve vários jogos e vários esportes. Tem que lembrar que a gente não está falando só de futebol. A aposta esportiva pega todos os esportes possíveis, brasileiros ou não. Então, o cara faz até, normalmente na casa tem um limite de 20 múltiplas, que é pegar a vitória do Barcelona sobre o Real Madrid, vitória do Olaria sobre o Bom Sucesso, vitória do New York Knicks sobre o Golden State, vitória da seleção da China de vôlei feminino sobre a seleção italiana, e assim vai. O que eu digo é o seguinte, evite as múltiplas. A múltipla, ela tem um fator multiplicador ali, quase que em PG, mas o fato é que você não ganha. Você tem que contar com vários resultados. Parece que você botou pouco, mas no fim do mês, se você fizer a múltipla todo dia, isso vai impactar no seu orçamento. Então é o seguinte, a gente explicou o que é simples, a gente explicou o que é múltipla e fuja da múltipla. O Neguinho 7 pergunta, ele não pergunta, ele afirma que tem que aprender a dar cash nas apostas. Neguinho 7, é isso, tem que aprender. Vou te explicar o que é o cash out. Cash out é o seguinte, você tá lá, vai ter um jogo, Copa do Mundo ano que vem, vai ter Inglaterra e Argentina na Copa do Mundo. E aí você acredita que vão sair 3 gols desse jogo, mais de 2,5, mais de 2 gols do jogo. E aí na hora que no primeiro tempo sai um gol, a casa já percebe, o jogo tá ali, ela já te oferece um troco. Aí você fala assim, não vou pegar. Aí com 10 do segundo tempo sai o segundo gol, tem muito tempo ainda pro terceiro, e aí ela já te oferece ali 60%, 70% do lucro. Pega. Realizar o lucro é fundamental para aumento de confiança e para você entender o que são as apostas esportivas. Então, expliquei o que é cash out. Se tiver chance, pega o cash out. E tem outro tipo de cash out, que eu vou explicar rapidinho aqui. Cash out negativo. Sentiu que não vai bater tua aposta, tira o dinheiro mesmo com prejuízo, porque perder pouco é melhor do que perder tudo. Luke Berry pergunta, como é feito o cálculo de odds desses sites de apostas? Tenho a impressão que tem uma matemática interessante por trás da qual eu desconheço. Cara, é uma matemática muito interessante, tem um cálculo em que já prevê mais ou menos o prejuízo de cada uma. Claro que tem dedo humano, os oddmakers existem mesmo, os caras que preveem o que vai acontecer e muitas das vezes eles erram. Acontece muito. Odds reguladas, especialmente na partida da odd. A partida da odd é o seguinte, só para explicar. O jogo vai ser domingo. Vamos imaginar que hoje é quinta-feira. O mercado abriu. Na hora que abre, ele abre às vezes muito desregulado, porque você não sabe se o craque do time vai jogar, se tá chovendo pra caramba, e essas odds vão se regulando aos poucos. O mercado de odds tem esse cálculo. Mesmo na odd desregulada, a casa quase sempre vence. É o princípio das apostas esportivas, a casa vencer. Ela, mesmo quando você vence, ela também não perde muito não. O desafio dela é sempre vencer de você e quando você vencer, ela perder de menos e quase sempre isso acontece. Isso se deve
ao cálculo matemático e minucioso das odds. Bom, Leonardo Tipster pergunta no X. Uma coisa chata que acontece em apostas esportivas ao vivo é que você deve saber lidar com muita paciência nessas situações. 2 pontos. Você vai fazer a aposta e sai o gol bem na hora que você for entrar. O que fazer? Relaxa, respira, isso acontece, é futebol? É futebol. A gente tem que lembrar sempre que tem jogo todo dia, tem mercado todo dia. E esse é um princípio, já a gente vai falar de investimento, se é ou não é, esse é um princípio do investimento. Tem que entender que tem mercado hoje à noite, tem mercado amanhã, tem mercado depois de amanhã. Então calma, não é? Se você está realmente querendo entrar em qualquer jogo, aí é sintoma de vício, é uma outra parada, tem que parar, tem que dar um stop. Então é isso, você tomou o gol, saiu o gol, não conseguiu entrar, abandona o jogo, espera o próximo jogo. O Lucas, 14, com a bandeirinha da Suécia, diz: muito linda, mas ela sabe o que é handicap asiático, over-under, sabe dar valor numa odd 1,60? Você quer uma namorada ou você quer uma apostadora? Uma apostadora especialista? Eu vou te falar, hein? Muitas vezes, para mim, inclusive, no mercado de apostas, é difícil valorar, por exemplo, a odd justa ou a odd desregulada. É muito difícil valorar se devemos entrar no handicap asiático, a conta é muito complicada. Imagina para tua namorada. Então, não sei, você acha que você está dando uma desculpa aí. O fato é que tem muitas especificidades e o que eu sugiro é que você entre nos mercados mais simples. É gol, é escanteio, é vitória, dupla chance e tal. Handicap asiático é maneiro, mas handicap asiático é um papo para profissional. Esse programa é um programa que está explicando o mercado de bets. Então, eu acho que você deve arrumar namorada sim, fala com ela. Se a sua namorada não souber o que é handicap asiático, é só me seguir, Instagram, @MarceloBarrosBR. Se inscreve aqui no canal, porque aqui vai ter conteúdo sempre, inclusive sobre isso. O Tommy Beteiro diz aqui: uma casa de apostas ter limite de saque de R$1.000 é uma coisa bizarra demais. KKK, é uma coisa bizarra demais. E já falamos sobre isso, acho que a lei precisa ser reformulada nesse aspecto, para evitar os limites de saque, os limites de aposta, porque o jogo tem que ser jogado de uma forma equilibrada, com chance para os dois, chance de ganhar e chance de perder. A limitação de saque é uma limitação que você tem que olhar na regra da casa de aposta e evitar essa casa de aposta que limita o teu saque. O Wesley Safadão acabou de me ligar avisando que tem bônus na Bet VIP. Tem vergonha não? Não, tá sem vergonha mesmo, isso aí é um fato. Isso aí é piada. Não, olha, não tem almoço grátis, não tem presente. Bet é feita para ganhar dinheiro, não é feita para te dar dinheiro. Você pode até ganhar dinheiro da Bet, mas você vai ter que estudar muito, vai ter que ralar muito, porque ninguém dá nada a ninguém. E bônus é feito para te viciar. Então, pode usar o bônus, mas usa com tranquilidade, com estudo e tal, porque ele vai te dar o bônus, você que aposta pouco vai passar a apostar muito e isso é muito perigoso. Então, bônus de casa de aposta é muito arriscado. Minha tese, eu não pego. Se você puder, não pega também não. O Fábio 1898. Imagino que ele seja vascaíno. Tem uma fotinha do Almirante. Ele é Vasco. Quais são as odds das casas de apostas para as falas do Pedrinho? Acabou. Lamentavelmente não tem. Vou até tirar meu óculos. E foi um erro, foi um equívoco da lei, ao meu ver. Acho que faltou essa discussão. Um dos grandes atrativos e mais rentáveis das casas de apostas era quando você tinha assuntos que fossem fora do campo e bola, fora da natação, fora do judô, era, por exemplo, declaração de dirigente, eleições, a lei brasileira proibiu, tá proibido, não tem mais ódio para fala do Pedrinho, nem para de ninguém. Já no resto do mundo, não, você tem aposta em tudo, aposta se vai chover, se vai fazer sol, se vai chover com sol, se o presidente do país X vai falar isso, se a taxa de juros, se aposta em tudo no mundo inteiro. A lei brasileira restringiu, ao meu ver, lamentavelmente, esse tipo de atividade. E, paradoxalmente, restringiu esse tipo de aposta e trouxe os tigrinhos da vida para dentro. Vai entender. Oswaldo Filho, rubro-negro, Oswaldo Filho. Uma coisa que nunca entendi no mundo das apostas. Se o tipster é lucrativo, ele é muito bom, para que fazer grupo pago? Se ele já ganha o suficiente para não precisar criar grupo pago, bom, também não entendo. Mas eu vou tentar explicar. Primeiro eu vou explicar o que é um tipster. Tipster é aquele que vive de dar dica, as tips. Ele vai dando essas dicas de graça para você, ou pagas. Fulano vai fazer 2 gols, vai ter um pênalti hoje, bola na trave. Ele estuda, ele tem uma equipe, ou ele estuda sozinho, e ele vai te induzindo ou te aconselhando
de graça, repito, ou em grupo pago, como você falou, a fazer determinadas entradas de determinadas apostas. Tem duas estratégias aí. A primeira é financeira. Se você tem um grupo de 10 mil pessoas, de 5 mil pessoas, de 300 pessoas te pagando para pegar as suas dicas, por que você não vai pegar esse dinheiro? Vai rasgar dinheiro, né? Estamos falando de mais uma atividade lucrativa para o cara. E a segunda coisa é que se você convence muita gente a entrar em determinado mercado, aquela odd imediatamente é modificada e a partir dali você já tem o lucro antes da bola rolar, antes da cesta entrar e do saque. Então, fique ligado porque essa é uma estratégia muito interessante também. POX! Questão polêmica aqui. O que vocês acham sobre apostas esportivas invadindo o futebol? Atualmente, a maioria dos times tem como patrocinador master ou patrocinador uma casa de apostas. O patrocinador master do Brasileirão é uma e só dá anúncio disso em todo canto. Bom, eu acho que é um player importantíssimo, não vejo um problema aí, não vejo um problema ético, não vejo... A gente tem uma lei muito segura nesse aspecto e a gente tem órgãos fiscalizadores muito fortes, como por exemplo o Ministério da Fazenda, que está atento a tudo isso. A gente tem uma Secretaria de Esportes, um Ministério de Esportes também muito atento. Eu não vejo nenhum problema não, eu acho que qualquer tipo de violação ética vai ser combatida pelo Estado de Direito. Ministério Público, delegacias de polícia, justiça brasileira, não vejo nenhum problema não. Acho que o que não pode é o futebol brasileiro desperdiçar o dinheiro das bets, porque eles vieram pesado. Leandro Carneiro, jogo do Tigrinho da Caixa ficou mais caro. Mas esse tudo bem, né? Ninguém é contra. Só as bets prejudicam os brasileiros. Bom, vou falar um pouquinho sobre algo que me incomoda. Isso é uma coisa que me incomoda muito, muito nisso aí. O Estado brasileiro trouxe o tigrinho para dentro das casas de apostas. Eu explico rapidamente. A gente tinha um mercado desregulado em que não havia taxação, o dinheiro não vinha para o Estado brasileiro. Então o dinheiro que era jogado pelo cidadão brasileiro não voltava em forma de imposto e tudo isso. A gente passou um tempão regulando, primeiro no governo do Jair Bolsonaro com o Paulo Guedes, acabou não indo, depois veio o novo governo do Lula já com Haddad, e aí isso evoluiu e a gente chegou num consenso que era o consenso do outro governo, que era taxar na cabeça. Então você tem um pedágio, paga 30 milhões e a partir de 30 milhões você tem uma licença de 5 anos. Beleza. Aí as casas já podem falar, não, peraí, pô, eu não ganho esse dinheiro todo aí. Não sei se é verdade ou se é mentira, disseram que não ganhava. Ele falou, então qual é a solução? A solução é trazer o jogo de azar para dentro das bets. Então ok. Então, nesse acordo, o Estado brasileiro concedeu o direito de o tigrinho da vida, esses jogos de azar, feitos com algoritmo, feito para você perder, entrarem nas casas de apostas. Então são duas coisas diferentes que, lamentavelmente, graças à lei, que são legalizadas, estão no mesmo lugar. Então, fuja do tigrinho, se quer saber. Foge, mas foge correndo, foge hoje, nem entra, não entra nunca. Bom, Diogo Ramalho, pergunto por que realmente não sei a resposta. Por que o Bruno Henrique ainda está jogando após a questão do envolvimento nas apostas esportivas? É uma ótima hora para você perguntar isso, porque o Lucas Paquetá foi absolvido, inclusive, pela justiça inglesa. Por quê? Porque não há há indícios, mas não há prova. E a gente vive no Estado de Direito, como a Inglaterra provou você agora. Se você tem apenas indícios e não provas concretas, apesar da verossimilhança, das afirmações, dos indícios, você não deve jogar a carreira de ninguém no lixo. Então tem que ter muito cuidado. A gente tem um Brasil que, em parte, é impune, impunidade pura. A gente tem um Brasil, em outra parte, que é punitivo pra caramba, que quer cortar a cabeça o tempo todo. A gente tem que achar um meio termo. Bruno Henrique ainda está sendo indiciado e julgado. E se houver prova, ele vai dançar. Se não, vai continuar jogando. Daniel Orlean. A gente poderia começar eliminando cartões de apostas esportivas, né? Tudo aquilo que é facilmente manipulável não deveria fazer parte dos itens apostáveis ou deveria ter regras bem mais restritas. Respeito a sua opinião, já que você afirma, né? Faz só uma pergunta para validar a sua afirmação, mas sou contra a tua afirmação. Acho que quanto mais mercados, melhor. Não vejo como fácil a manipulação de cartões hoje, com excesso de fiscalização. A gente tem programas de defesa, telefones, sinais vermelhos que são acionados o tempo inteiro no mundo inteiro, quando há qualquer suspeita de manipulação. Haja vista o que aconteceu. Aconteceu na Premier League, aconteceu em La Liga, aconteceu no Campeonato Brasileiro. Rapidamente a gente desvendou e de figurões altos. Estamos falando de gente baixa, não de time grande. Então, não, se tentar burlar a lei, aplica-se a lei. Aplica-se o direito penal em cima do cara e tá tudo bem. Não vejo problema nenhum. Acho que não... É a velha anedota do sofá. Não vamos vender o sofá.
Dua Lipa, do Bitcoin e das bets. Alguém sabe como funcionam apostas esportivas em outros países, tipo Reino Unido e Irlanda? Lá tem reconhecimento facial, 7 dias e até no saque. Pode me dizer? Não, cada país tem uma regra de acordo com a lei. No Reino Unido, não. No Reino Unido entra aposta, casa de aposta física. No Reino Unido você chega lá e faz a festa. No Peru é assim, no Chile é assim também, em muitos lugares dos Estados Unidos. Então, cada lugar tem uma regra. A regra da Irlanda, sim, é muito parecida com a nossa. A Irlanda mudou a regra baseada na nossa. Boa pergunta em relação à Irlanda. A Irlanda, sim, copiou parte da nossa lei. Então, em relação à Irlanda, sim, é muito parecido com o Brasil, mas no resto do mundo, cada um tem um critério. Bom, a gente já falou sobre a lei algumas vezes, eu acho que a lei pode evoluir, especialmente no que tange a limitação dos apostadores. A limitação de saque e a limitação de valor para aposta. Porque pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Você tem que poder perder e tem que poder ganhar também. Então, isso foi uma falha da lei, foi uma falha da negociação. As casas de apostas ganharam essa queda de braço e eu acho que a sociedade civil vai aos poucos tentando modificar isso. Vamos ver se a gente consegue. DBTC. Se tratamos apostas esportivas como investimento, o correto não seria descontar a inflação no resultado anual, assim como é feito na avaliação de outros ativos financeiros? É correto, mas a gente ainda não trata, né? A Comissão de Valores Mobiliários ainda não trata a aposta esportiva como investimento. Portanto, a gente tem a lei regulando que você tem ali um teto de cada aposta em R$2.000, um pouquinho mais de R$2.000, para você debitar ali no imposto de renda, e fora isso não há nenhum outro tipo de manobra financeira. Se a CVM reconhecer como investimento um dia, aí vão se aplicar essas normas que você aventou por aqui. Por enquanto, não. Matheus Campos, ele só queria que uma múltipla dele de bet batesse. Aquela aposta de R$1 para ganhar 800 milhões. Se ele pedir muito, seria, vou dar uma de Rony Von, seria pedir muito, não vai bater. Essa múltipla aí não tem receita mágica, não tem conversa fiada, não dá, entendeu? Então é isso, a gente está aqui para te bater a real. A gente veio para explicar, um toque explica, é isso, é explicar de acordo com a verdade. Então a gente veio aqui a partir desse programa para trazer isso. Pode me seguir nas redes sociais, no Instagram, @MarceloBarrosBR, se inscreva aqui no nosso canal. Porra, senta o dedo no like, no sininho, compartilha para todo mundo, deixa seu comentário, deixa sua pergunta no X, porque a partir de hoje vai ser assim, surra de realidade e surra de possibilidade, porque a gente precisa juntos transformar a aposta esportiva em investimento, mas com falácia não vamos conseguir, a gente vai conseguir com vida real, então vamos juntos nessa. Então é isso, muito obrigado por assistir o programa.